A testemunha de um fato, que afirma que não é testemunha deste fato, é o quê? Ou ela é mentirosa, ou ela tem problemas mentais, não concorda? Agora, você vai ver mais uma inconsistência na seita Testemunhas de Jeová. Para uma pessoa se tornar um membro da seita Testemunha de Jeová, isto só é possível somente depois de um ano de estudo aprendendo as doutrinas da JW.org. Só a partir de então, depois de um ano, após se batizar, é que ela pode ser testemunha de Jeová. E antes dela se batizar, ela não pode se identificar como sendo uma testemunha de Jeová. Ela deve ser conhecida como publicadora não batizada. E se uma pessoa inteligente perguntar, não seria mais coerente esta pessoa ser conhecida como testemunha de Jeová não batizada? Sim, todos hão de concordar que isto seria mais coerente. Mas, não é assim que funciona nesta seita Testemunhas de Jeová. Uma incoerência, estabelecida pelo CG, deve ser respeitada como um ensino do próprio Jeová. Uma pessoa presencia um acidente de trânsito. Esta pessoa é o que, em relação a este acidente de trânsito? Uma testemunha. Correto. Agora, suponhamos que exista uma regra criada pela JW.org para esta pessoa ser testemunha deste acidente de trânsito. Esta pessoa tem que estudar no mínimo um ano sobre o que vem ser um acidente de trânsito. E depois de ser batizada, é que ela pode dizer: agora sou testemunha do acidente de trânsito. Tem cabimento um absurdo desse? É assim que funciona dentro da JW.org. De modo similar, a pessoa só é testemunha de Jeová depois de um ano de estudo, aprendendo as doutrinas da JW.org. E tem que dar testemunho de Jeová para as pessoas em geral durante um ano. Só a partir de então, após se batizar, é que ela pode se identificar para os outros como sendo uma testemunha de Jeová. E antes, ela não é testemunha de Jeová. Tem cabimento uma coisa dessa? Ela tem que se identificar dizendo: sou publicador não batizado. Veja bem, antes desta pessoa ser batizada, ela é obrigada a dar testemunho de Jeová para as pessoas por cerca de um ano. Só que ela é proibida de ser testemunha de Jeová pelo fato dela não ter sido batizada. Mas, agora, surge a pergunta: como uma pessoa dá testemunho de alguém, e ao mesmo tempo não pode ser testemunha deste alguém? É o mesmo que uma pessoa ver um acidente de trânsito, e não poder afirmar que é testemunha deste acidente, não é verdade? Faz sentido uma pessoa presenciar um acidente de trânsito, e ter que estudar durante um ano, para depois se apresentar como testemunha deste acidente de trânsito? De modo similar, faz sentido uma pessoa dar testemunho de Jeová durante um ano, e se ela não se batizar, ela não deve se identificar como testemunha de Jeová? Perceberam a contradição? Isso é uma tremenda de uma confusão. Um tremendo de um contrassenso sem igual. Pois é. É assim que são as testemunhas de Jeová. Mas, o pior, é que elas não admitem esse contrassenso, que elas praticam. Leia 1 Coríntios 14, 33, Revelação 18, 4.